Bom dia, pessoal. A tia hoje resolveu começar a aula de ciências, contando uma história sobre a astronomia antiga, fatos que ocorreram há muitos e muitos anos atrás. A tia vai fazer uma leitura, eu queria que vocês prestassem atenção, tá? Que serve assim a título de curiosidade para vocês e também de conhecimento, tá? Vamos lá. Astronomia antiga. A história da astronomia remota há mais de 6.000 anos, sendo, sem dúvida, a ciência mais antiga. Quase todas as culturas, ao longo da história, estudaram o Sol, a Lua e as estrelas, observando como os corpos celestes se movimentam pelo céu. A observação do céu reflete curiosidade e imaginação pelo mundo natural, mas também foi provocado por razões urgentes de navegação, mediação do tempo e da religião. Os povos antigos eram fascinados pelos padrões repetidos e infinitos de mudanças no mundo ao redor. Evidências da passagem do tempo incluem mudanças na temperatura do ar, hora e posição do nascimento e pôr do sol, as fases da lua, o crescimento das plantas e comportamento animal. Esses fenômenos eram atribuídos a Deus ou a poderes mágicos. Vários milhares de anos atrás, os primeiros astrônomos eram provavelmente pastores ou fazendeiros no Oriente Médio, que observavam o céu noturno em busca de evidências da mudança das estações. Antigos egípcios confiaram em observações astronômicas para planejar o plantio e a colheita das lavouras. Por exemplo, eles sabiam que o nascer da estrela Sírius, logo antes do Sol, anunciava a enchente anual do rio Nilo. No Antigo Egito, estrela Sírius tinha outro nome, Sopdet, a deusa Sopdet, protetora da fertilidade e da agricultura. Era responsável por anunciar a enchente anual do rio Nilo. Então vejam bem, gente, há milhares de anos atrás já era colocado em observação e questionamento a posição dos astros, do Sol, da Lua, que eles passavam a observar e começaram a perceber que tinham grande influência no cultivo, no plantio, na criação de plantas, na criação até de animais, e determinavam assim determinadas situações para eles irem se adequando à época do ano que eles estavam e também para o plantio de determinadas espécies. Então agora nós vamos lá para a página 26 da nossa apostila. A tia quis ler esse texto a nível assim de curiosidade, de informação, para vocês irem aprendendo um pouco mais do que está aqui na nossa apostila. A tia leu esse texto, achou interessante, e aí eu quis compartilhar com vocês desse conhecimento, tá? Então vamos lá para a página 26 agora de ciências. Bom, aí na página 26, pessoal, observando atentamente, é possível perceber que o Sol não surge nem se põe todos os dias exatamente no mesmo lugar. Por que isso daí acontece? Porque, devido ao decorrer dos dias, o tempo vai passando, o Sol vai batendo de acordo com o movimento de translação e rotação, ele também, ou ele vai se afastando, ou ele vai se aproximando, depende em que órbita que está a Terra em relação ao Sol.
Então, até agora a gente estudou que o Sol surge no horizonte próximo à direção leste. Na verdade, o Sol surge na direção do ponto cardial, leste, apenas no início do outono e da primavera, quando a Terra é iluminada igualmente nos dois hemisférios. O que é ponto cardial, pessoal? Ponto cardial é o ponto de referência que indica o norte, o sul, o leste e o oeste. Esses são os 4 pontos cardeais, certo? Você sabia que na antiguidade o conhecimento sobre as mudanças da posição do Sol durante o ano era muito importante porque elas indicavam as estações do ano. Dessa forma, as pessoas sabiam quando chegaria a época das chuvas e qual seria o melhor período para plantar, por exemplo. Então, aqui a gente tem um esqueminha mostrando as diferentes posições em que o Sol surge no início de cada estação do ano. Olha aí, nós temos 4 etapas aí na nossa apostila. Olha aí, no início de outono, nós temos aí uma linha, né, na vertical, mostrando aí pra gente observar a partir dessa linha laranja, o início do outono. Olha aí onde que o Sol está surgindo, bem no centro da linha laranja. Olha aí no início do inverno, olha como é que já mudou a posição do Sol. E no início da primavera, voltou novamente na mesma posição do outono. Olha lá, tá na mesma posição. E no verão, mudou de posição novamente. Isso daqui é uma representação da posição em que o Sol surge em diferentes épocas do ano. A gente tem aí o outono, o inverno, a primavera e o verão. E aonde a imagem bate igual, é no outono e na primavera. Vamos ver aí agora o que são satélites. Os satélites realizam o movimento de revolução ao redor dos planetas. A Lua, por exemplo, gira ao redor da Terra. Ao observar a posição onde o Sol surge, é possível saber que demora aproximadamente 365 dias para ele voltar a surgir exatamente no mesmo lugar. Isso determina o período de um ano, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Esse movimento é chamado de translação. É o caminho que a Terra percorre ao redor do Sol, denomina-se órbita. Pessoal, vamos pegar o lápis, vamos grifar aí para mim, ao observar até órbita. Grifem tudo aí para mim, por favor, nessa parte. As linhas representam as órbitas da Terra ao redor do Sol e da Lua ao redor da Terra. Os astros estão fora da escala de tamanho e de distância. Então, pessoal, essa imagem aí é meramente ilustrativa, tá? Não é esse tamanho nem essa dimensão. Tá só representando aí pra gente ter uma ideia de como é que funciona, tá? Então, grifem aí pra tia, ao observar até órbita. Escrevam o importante também, pessoal, aí dentro do quadradinho, ponto cardial, fazendo um favor. E futuramente a gente vai estar utilizando isso aí que a gente grifou para estar respondendo algumas questões que a tia vai estar fazendo aí para vocês. Bom, então vamos lá agora para a página 27 da nossa apostila. A Lua marca o tempo. Você estudou que o dia
e o ano estão relacionados, respectivamente, aos movimentos de rotação e translação da Terra. E de onde vem a semana e o mês? A resposta também está no céu. Certamente você já observou a Lua. Qual era a aparência dela? Nós temos aí, pessoal, exemplos das diferentes aparências da Lua que podemos observar no céu, que a gente chama de fases, né? A Lua tem várias fases, então nós vamos ver aqui quais são agora. A Lua tem formato arredondado, assim como a Terra. Ela não produz luz nem muda de forma. É a iluminação do Sol refletida na Lua que varia ao longo do mês à medida que a Lua realiza o seu movimento de revolução ao redor da Terra. Assim, porque diferentes fases da Lua são iluminadas, mudando a forma como a vemos aqui na Terra. Então, essas diferentes fases, essas diferentes aparências da Lua são chamadas de fases. A cada dia, a Lua aparece com uma forma um pouco diferente do dia anterior. Observando a Lua, as pessoas definiram 4 fases principais. Veja a representação do calendário lunar. Vamos ver aí, então, pessoal. Depois da fase cheia, a Lua parece diminuir de tamanho, dia a dia. Então, mais ou menos uma semana depois, vemos apenas 1/4 da Lua na fase minguante. Na fase nova, a Lua não pode ser vista. Então, ela volta a ser iluminada gradativamente dia a dia. Quando vemos 1/4 da Lua brilhando, é a fase crescente, pois a Lua está sendo cada vez mais iluminada. E em uma semana, ela voltará a aparecer na fase cheia. Na fase cheia, a Lua aparece com sua face totalmente iluminada, formando um círculo no céu. A cada aproximadamente uma semana, temos uma nova fase da Lua. E após cerca de 29 dias, as 4 fases principais voltam a se repetir. Desse modo, as semanas e os meses são determinados pela sequência das fases da Lua. Então, pessoal, aí está a ilustração nesse calendário dos dias da semana, o que acontece nas diferentes fases, que são 4, nós temos 4 fases da Lua. Fase minguante, fase nova, fase crescente e fase cheia, que a gente chama de lua cheia, lua nova, lua minguante, lua crescente. Tá aqui ilustrado nessa imagem aí para vocês. Então, vejam bem que toda essa mudança que acontece aí com a Lua, nada mais é do que a claridade, ou seja, a luz do Sol que vai batendo na Lua e vai reproduzindo essa imagem no dia a dia. Da mesma forma que acontece com o Sol, acontece com a Lua durante a noite, certo? Então, a tia vai estar pedindo para vocês aí, ó, grifarem, peguem o marca-texto. Nessa página aqui, pessoal, vocês podem grifar a página inteirinha, porque tudo aqui é importante. Aqui tem várias perguntinhas que a tia vai tirar dessa página 27. Podem grifar tudo que tá aí. Podem ir grifando. Bom, agora vamos lá para a página 28 da nossa apostila.
continuando o nosso assunto sobre os movimentos da Terra e da Lua, tá? Vai ter um servicinho à parte aí para vocês agora, estarem indo lá no material de apoio, para a gente estar vendo o que vai pedir aqui. Para entendermos melhor as divisões de dias, semanas, meses e anos, precisamos compreender a posição e os movimentos da Terra e da Lua em relação a elas mesmas e ao Sol. As imagens e os modelos podem nos ajudar nessa tarefa. Vamos montar um modelo que representa os movimentos de translação da Terra e da revolução da Lua? Materiais: grampos e figura da Terra, da Lua e do Sol, presentes no material de apoio. Vocês vão lá no material de apoio e vão destacar também os grampos, certo? Vocês vão precisar de fita adesiva e de lápis de cor. Como que vocês vão fazer? Vocês vão lá no material de apoio, vão destacar as figuras que estão lá da Terra, da Lua e do Sol e vão destacar os grampinhos. Vocês vão pintar as figuras e vão montar um modelo sugerido nos grampos, nos locais indicados. Aonde está assinalando aí a flechinha é o local que vocês vão estar montando os grampinhos. No verso das figuras, dobre as extremidades dos grampos, uma para cada lado. E vamos fixar com fita adesiva, ou pode ser um durex também, o que vocês tiverem aí. Movimente cada um dos astros representados, simulando o período de 1 ano e de 1 mês. Bom, vocês vão tentar montar isso daí. Se tiver algum adulto junto com vocês, peçam ajuda, tá? Para vocês estarem confeccionando esse material aí. A tia depois vai pedir para vocês ou filmar o movimento, ou vocês tirem foto e manda para a tia ver como é que ficou, tá? Depois que vocês montarem, que vocês confeccionarem, que colorirem tudo, vocês vão escrever o nome dos astros representados no modelo que você marcou, que você pintou aí. São 3, hein? E eu quero o nome dos 3 aqui. Número 2. Qual o movimento realizado como o modelo determina no período de 1 ano? Então, como que chama mesmo aquela volta completa do nosso planeta em torno do Sol? Como é que chama? Vamos colocar aí, explicadinho aí para a tia. Número 3. Qual movimento realizado com o modelo determina o período de 1 mês? Como é que chama esse movimento? Vocês vão escrever aí para a tia. Lembrando que o movimento de revolução da Lua também é o quê? É uma volta completa da Lua em torno da... Vamos ver o que vocês vão pôr para mim. De quem que é a volta completa? Número 4. Qual movimento determina o período de 1 dia? Porque ele não pode ser representado no modelo. O movimento de rotação da Terra não pode ser representado, pois o modelo da Terra não gira em torno dela mesma, hein? Não vamos esquecer desse detalhe aí, hein, pessoal? Bom, a tia vai estar aguardando a confecção desse material que vocês vão estar fazendo aí. Estando pronto, vocês vão estar fotografando ou filmando, o que vocês preferirem, e vão estar me mandando no meu privado. A tia tá aguardando, tá legal? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.